Se você quer saber aonde nós moramos aqui no Canadá nesses últimos 14 anos e quanto custou, fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos começar falando da nossa primeira casa, chegando já no Canadá, saindo do aeroporto. Que privilégio, né? Foi uma bênção, realmente. Nossa primeira casa foi num bairro chamado Juniper. Aliás, nós moramos numa cidade bem pequenininha no interior de British Columbia chamada Kamloops. Nós chegamos nessa casa grande, num bairro assim, bem residencial, bem bacana. Abriu os nossos olhos chegando do Brasil e esse bairro era o Juniper. Fala um pouquinho pra gente da casa. E foi assim, realmente um choque, porque as casas todas não tinham, né, aquele choque de não ter muro, de não ter grade, as casas imensas, enormes, e inclusive a casa que nós ficamos, que nós compartilhamos com uma outra família de amigos muito queridos, era uma casa muito grande, então tudo era assim monstruoso, pé direito super alto, né, a casa era muito bonita. O bairro Juniper em si é muito lindo, é um bairro totalmente residencial. Então assim, os pontos positivos era isso, né? Um bairro residencial, um bairro muito família, fica no alto da montanha, então tem uma vista linda, né? E logo atrás existe a mata dos pinheiros canadenses, aquela mata fechada. Inclusive, se via muitos ursos também aqui e ali, né, na época que os ursos saíam da hibernação, procurando comida. Era muito comum a gente ouvir falar que passou um urso. Muitas vezes o lixo que a gente deixava do lado de fora ficava revirado, porque o urso passava lá e procurando comida. Então, assim, era um bairro muito, muito bacana de morar. Inclusive, eu, né, fazendo uma caminhada, vi um urso numa árvore dentro de uma casa lá, e falei, uau, né, que interessante. Imagina, né? A gente saiu de uma realidade que jamais imaginaria ver um urso. Bom, mas pontos negativos em relação a morar nesse bairro é que o acesso era um pouquinho complicado, principalmente para quem dependia de ônibus. O ônibus só passava a cada 1 hora, ou seja, se você perdesse o ônibus, acabou, você tinha que esperar mais 1 hora. E no fim de semana era ainda pior. Acho que o intervalo era maior, não lembro, mas era maior ainda que 1 hora. No domingo nem passava ônibus. Não tinha ônibus. E se você tinha que subir um morro, né, como vocês estão vendo, tinha que subir esse morro até chegar no bairro. E se você passou no supermercado, né, e tipo, tá trabalhando, passando no supermercado e foi pra casa, quando você chega lá no morro, isso já aconteceu, a gente esqueceu algum item, de comprar algum item, gente, acabou-se. Você não descia mais nesse morro todo. Exatamente. Inclusive, foi nessa casa, nesse bairro, que nós tivemos nossa primeira experiência andando de patins no gelo. Vai passar um vídeo agora de um depoimento. E foi aqui onde nós patinamos pela primeira vez. Quando está bastante frio, quando o inverno chega mesmo, essa quadra aqui, ela fica toda congelada e os moradores aqui do bairro, eles podem aproveitar para patinar. Imagina a gente patinando pela primeira vez. A minha experiência, gente, foi terrível, porque eu não tenho nenhum equilíbrio. Eu ficava simplesmente agarrado ali naquele murinho o tempo todo, sem conseguir me mover, porque parece que você está andando em cima de uma manteiga. Agora pensa nisso pela primeira vez. Eu devo ter caído umas 50 vezes. E aí, gente, o que vocês acharam? Já andou de patins no gelo? Já patinou no gelo, né? Essa foi a nossa primeira experiência e foi uma experiência que realmente não deu certo. Um outro ponto que pra gente era negativo morar em Juniper é que, gente, só tem um acesso a esse bairro. É esse morro que vocês viram, a gente sobe, um pra ir e um pra descer. Inclusive teve um ano, né, um verão, que a gente teve muito problema com incêndios florestais. E com essa questão dos incêndios florestais, atingiu essa mata que ficava nessa região desse bairro. E as pessoas tiveram que evacuar todo o bairro, né? Ou pelo menos essa região mais afetada. Gente, foi um caos de carro querendo descer esse morro para sair desse bairro. E o congestionamento também foi terrível. Então, assim, a gente sempre pensou nessa questão, bom, mas se um dia acontece alguma coisa que a gente precisa sair, né, em caráter de emergência e urgência desse bairro, como que a gente vai fazer? Só com um jeito, um acesso, né? Então, isso também pra gente era um ponto negativo. Então, agora, se você quer saber como foi todo esse processo nosso de imigração para o Canadá, clica aqui no card nesse vídeo que a gente está falando tudo de forma muito aberta. Porém, depois de um ano morando em Juniper, apareceu uma oportunidade para a gente da gente se mudar então para um bairro mais perto da civilização. O nome desse bairro é chamado aqui de Sahali.
E para a gente foi mesmo uma oportunidade, que a gente conseguiu, depois de um ano morando no Canadá, entrar no mercado imobiliário. Nossa, e com certeza. Bom, Wagner vai falar um pouquinho sobre isso, mas em relação ao apartamento, era um apartamento bem pequeno, era um apartamento de 2 quartos e um banheiro, e que nem tinha lavanderia própria dentro do apartamento. A lavanderia era uma lavanderia compartilhada e que você tinha que pagar com moeda. Então, assim, tinha um balcone pequenininho, que era uma varandinha, e era isso, gente. E, inclusive, quando nós compramos esse apartamento, ele precisava de uma reforma, então a gente teve que pintar tudo, tivemos a ajuda de amigas bem queridas também ajudando com isso, mas nós tivemos que pintar, nós trocamos o armário, fizemos uma transformação na medida do possível e no conhecimento que a gente tinha, que era praticamente nada com reforma, mas que ele até ficou bonitinho, como vocês podem ver aí nas fotos. É a cabeça de imigrante, cabeça de mindset de investidor, sempre procurando uma oportunidade, né? Então, exatamente. Então, por quê? Gente, pra gente, imagina, a gente era recém-chegado ao país, imigrantes, não tínhamos crédito nenhum na praça ainda. Quem ia emprestar dinheiro pra gente? Ninguém, nenhum investidor, nenhum banco iria emprestar dinheiro, porque como que eles iam confiar, né? Então, Deus fez uma coisa assim, foi uma bênção ter colocado, né, essa pessoa no nosso caminho, com esse programa, que foi através dele que a gente conseguiu, então, ser aprovado para o mortgage, né, desse apartamento. E foi aí onde tudo começou e graças a Deus, dali a gente só foi crescendo e, né, graças a Deus a gente deu esse primeiro passo anos atrás, logo depois que a gente chegou aqui no Canadá. Agora, os prós de morar nesse apartamento é porque era perto de tudo. Perto do supermercado, perto da creche da Mirella, que a Mirella era pequenininha, então dava para andar até o daycare, até a creche, deixar ela lá, perto da escola, perto da igreja, perto de tudo. Realmente, a localização era muito, muito boa. E os negativos desse apartamento, bom, era do apartamento em si ser muito pequeno. Nós moramos nesse apartamento por 7 anos. Então, assim, quando a Mirella era pequenininha, tudo bem, tá, mas à medida que ela foi crescendo, o apartamento começou a ficar pequeno. Ela queria levar amiguinhos pra dormir lá em casa, ou pra brincar, não tinha espaço. Então, realmente começou a ficar muito apertado. E o fato da lavanderia, né? A gente começou a sentir falta de ter nossa própria lavanderia, sabe? Não ficar misturando, lavando roupa na máquina que outras pessoas desconhecidas lavavam. A gente tinha um pouco dessas coisas, né? E o fato também de não ter um quintalzinho, de não ter um espaço pra gente poder plantar alguma coisa no verão, pra Mirella poder brincar. Então todas essas coisas foram depois fazendo com que a gente pensasse, bom, e aí? Vamos continuar aqui ou vamos tentar algo um pouco maior? Foi aí que surgiu a terceira casa, que também foi uma grande oportunidade, porque alguém decidiu voltar para a faculdade. Pois é. E aí, porque assim, de novo, né, gente, tem a questão da aprovação para o mortgage, né? Nesse momento, nós já trabalhávamos, tinha um trabalho razoavelmente bom os dois, né? E também tínhamos um crédito agora construído, afinal de contas, nós já estávamos no Canadá há 8 anos, não é verdade? E aí foi quando eu resolvi voltar a estudar, para fazer o curso de enfermagem e tudo. E só que se quiséssemos sair do apartamento e comprar algo, o momento era aquele, que nós dois estávamos empregados, porque quando eu começasse a estudar, seria de tempo integral e eu teria que sair do meu trabalho e reduzir as minhas horas. Com a sua receita menor, então seria mais difícil para conseguir uma aprovação para algo um pouco maior, de um valor mais alto. Porque se você quer comprar um imóvel aqui no Canadá, a primeira coisa que eles vão pedir para te dar a aprovação para o financiamento são os 2 últimos contra-cheques. Então, por exemplo, a Giza, se ela fosse sair para ir para a faculdade, ela ia ter que diminuir as horas, então o contra-cheque dela ia parecer pequeno, e eles não iam aprovar a gente. Então a gente pensou, se a gente quer mudar, a gente tem que mudar agora. Exatamente. E foi isso que nós fizemos, gente, e foi, sei lá quantos meses antes de eu começar a estudar. Foi assim, jogo de xadrez. Agora, pensa no trabalho que deu para a gente conseguir essa aprovação. Por quê? Eu tinha feito todas as minhas contas, né? Eu gosto de fazer conta, e eu vi lá que dava para a gente ser aprovado para essa casa, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Cheguei no banco, um rapaz novinho, sei lá, 18, 19 anos, né? Colocou assim parecia, né? Colocou 3 números lá no computador dele e falou, não, você só pode, sei lá, 50% do valor que eu tinha pensado. Eu falei, não, eu já fiz as contas, eu sei o valor que eu consigo ser aprovado. E aí saí de lá,
e fui procurar um outro banco, uma pessoa assim mais experiente que nos ajudou, falou assim, não, os seus valores estão corretos aqui, você consegue comprar um imóvel nesse valor. E foi aí que nós encontramos uma outra oportunidade de investimento que foi num outro bairro agora, lá em Brock. Exatamente. E detalhe, gente, a compra dessa nova propriedade, ela era condicionada à venda do nosso apartamento, porque o plano era vender o apartamento, né? E com o valor da venda, dar um down payment, que é dar um calção, Valor de entrada. valor de entrada, tá bom? Nessa nova propriedade. Então, se não conseguíssemos vender o apartamento até um tempo determinado, porque eu tinha tempo para sair do meu trabalho, né? Nada ia acontecer. Então, começou a busca por imóvel. Começamos a busca e procuramos a cidade inteira, mais ou menos tinha uma noção do que nós queríamos, né? E aonde queríamos e pelo valor que podíamos, né? E foi quando nós encontramos esse lugar. Uma casa, aqui é chamado de townhouse, que são aquelas casas uma grudadinhas na outra, né? Uma fileira de casa. Porém, a localização era tipo assim, 10 minutos andando para a escola da Mirella, né? A localização também era bem pertinho para uma avenida principal, perto do aeroporto. Então a localização era muito boa. E o melhor é que essa townhouse, ela vinha com 4 quartos e 2 banheiros. Aí surgiu a nossa ideia de um outro investimento. Mas antes da gente chegar no investimento, a gente quer falar o seguinte, você está gostando desse vídeo, você ficou até agora aqui com a gente, mas a pergunta é, você é inscrito aqui no canal? Bom, se você ainda não é inscrito, corre lá agora e se inscreve. É rapidinho, é de graça e ajuda o nosso canal a crescer, ok? Bom, antes do Wagner chegar nessa parte do investimento, eu quero dizer que também uma coisa muito legal dessa casa é que ela ficava perto de um parque, ela fica perto de um parque maravilhoso, que a gente ia caminhar quase todo dia, no final do dia a gente ia lá fazer uma caminhada, gente, e é um parque assim lindo, enorme. E também tinha a questão do ônibus, transporte público muito perto, que facilitava muito a vida, que vai ter agora relação com o investimento que o Wagner vai falar. Então, essa casa ela vinha com 4 quartos, 2 embaixo, um banheiro embaixo também, 2 quartos em cima e um banheiro em cima. Ficando perto do aeroporto, ficando perto de uma escola de ensino médio e com um ônibus direto para a universidade, nós tivemos a ideia brilhante então de começar a fazer homestay, que é receber alunos internacionais que queiram estudar aqui no Canadá. Entramos em contato com o distrito escolar e com a universidade e pelos próximos 4 anos, enquanto o Giz estava estudando, o curso dela não durou 4 anos não, mas a gente pegou essa ideia de fazer uma renda extra e nós moramos durante esse tempo todo lá, por muito tempo, né? Não todo o tempo, mas por muito tempo, mortgage free. Os estudantes, então, eles pagavam o financiamento da nossa casa. A gente morava lá de graça. Então, nós moramos aqui por 5 anos, aqui nesse condomínio. E o legal daqui é que tem uma escola de ensino elementar aqui, fundamental, logo aqui atrás, onde vocês estão vendo, onde tem esse muro. E a escola que a Mirella frequenta, que é secundária, é tipo 10 minutos andando daqui. Então a localização é muito boa. Tem um parque maravilhoso, enorme, que a gente costumava fazer muitas caminhadas. E olha essa vista da montanha ao fundo. Coisa mais linda também. Então aqui o bom é que como a gente está no vale da cidade, o inverno ele é mais curto e o verão é mais longo. Olha que bacana. E agora o que o Wagner tá falando, gente, da renda extra, foi assim, primordial nesse tempo que eu fiquei estudando, me dedicando integralmente, praticamente, aos meus estudos, né? Agora, uma coisa legal a respeito de renda extra, que aqui a gente chama de side hustle. Se você quer saber mais sobre side hustle, a gente tem um livro com várias dicas de side hustle ou renda extra para você começar aí de onde você está. Tá lá no Instagram, o link tá lá também. Corre lá depois, clica no link para você saber mais, beleza? O nosso side hustle nessa casa, quando nós pensamos em sair daquele apartamento pequeno para algo maior, também já foi com esse mindset de como fazer dinheiro enquanto nós estamos nessa casa maior. E aqui na cidade é muito forte essa questão do homestay, que é você ceder um quarto ou 2, ou quantos você quiser da sua casa, para estudantes internacionais que vêm estudar aqui.
né? Isso é muito, muito comum. Então nós já sabíamos que nós poderíamos usar até 2 quartos dessa casa só para isso, gente. E na época pagava-se mais ou menos uns $850 por estudante por mês. Então, com 2 estudantes, já pagava nós, como o Wagner falou, o financiamento da nossa casa mensal, o valor, né? Bom, fora isso, a gente curtia muito ter estudantes de tudo quanto é lugar do mundo na nossa casa, sabe? Era uma troca muito gostosa. Então, realmente foi uma época muito maravilhosa. A mudança deu trabalho, porque a gente tinha que mudar em um dia e no dia seguinte a gente tinha que dirigir até Vancouver, porque era a aula inaugural do curso que ela ia começar a fazer de enfermagem. Então a gente só teve tempo de colocar todas as caixas empilhadas quase até, né, o telhado da casa, dormir deitado num colchão, sem nada, e simplesmente no outro dia pegar o carro e ir para Vancouver. Foi. Chegando em Vancouver... Eu tô lembrando porque foi uma saga. Chegando em Vancouver, a minha vesícula estourou. Eu não conseguia dormir a noite inteira. Giza tentando, né, descansar para poder participar da aula no dia seguinte. Ela não conseguiu dormir. Eu fiquei, né, deitado o dia inteiro sentindo dor para ter que voltar dirigindo no dia seguinte e chegar em casa, né, terminar de fazer a mudança. Foi porque era um fim de semana inteiro de aulas inaugurais, né? Então eu precisava, mas aí ele não quis que eu dirigisse. Acho que ele não confiou muito em mim na direção de lá pra cá pra cidade, não. Hashtag perrengue de imigrante. Foi. Mas, gente, então, pontos negativos dessa casa era isso. Precisava de uma reforma muito boa. Nós pintamos a casa, porque aqui, gente, mão de obra, essa parte de carpintaria e qualquer coisa relacionada a reforma mesmo, né? É muito caro você pagar alguém para fazer isso para você. E como eu falei, a gente não tinha conhecimento, né? Nada disso, mas a gente buscou um pouco de conhecimento e a gente tentou fazer aquilo que dava a gente mesmo. Então, pintamos a casa toda, tiramos tinha muito papel de parede antigo, com flores enormes, da década de 70, vermelho, amarelo, laranja, verde. Então nós tiramos todos esses papéis de parede. Armário da cozinha, muito, muito, muito antigo e velho, nós tiramos também. E aí a gente foi reformando como a gente conseguia. E a casa ficou uma gracinha no final, como vocês podem ver aí nas imagens. E moramos ali por 5 anos, né? Com essa ajuda no financiamento vindo do nosso side hustle, o que nos permitiu aí, primeiro, Giza poder voltar para a faculdade e focar nos estudos e a gente não ter nenhum problema financeiro por 4 anos e meio, quase 5. Exatamente, essa casa tinha um quintal muito bom, porém nós percebemos com o tempo que a vizinhança não era uma vizinhança que a gente queria realmente continuar ali por muito tempo. Existiam os problemas com os vizinhos, não diretamente com a gente, mas que acabava afetando a gente por estarmos ali, que depois de um tempo a gente realmente percebeu que a gente não queria ficar ali, não era um ambiente pra gente, pra nossa família. O outro ponto negativo de permanecer ali seria o tanto que a gente ia gastar com reforma, não é verdade? Exatamente. Porque o que nós fizemos para mudança, nós fizemos mesmo ali o superficial, o que dava para fazer para entrar e deixar ela confortável para a gente. Mas com o tempo, nós percebemos que tínhamos que fazer reformas mais profundas na casa, que ia requerer profissionais capacitados. Por exemplo, mudar todo o sistema elétrico, nós tivemos que mudar todo o sistema hidráulico e coisas assim iam requerer tempo e muito dinheiro. No final das contas, nós percebemos que não ia valer a pena investir tanto assim ali naquele local. Foi aí então que nós tivemos uma ideia muito interessante e Deus abriu uma porta incrível. Mas antes de falar dessa porta, eu quero comentar que essa nova casa, né, essa 4ª casa, né, aqui no Canadá, a gente já conhecia a região, porque quando eu estava na faculdade, nós não tínhamos crédito, porque eu não trabalhava, nós sabíamos que não poderiam ser aprovados para nenhum mortgage naquela ocasião. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer aqui tem muito open house, sabe? Quando tem uma casa que foi construída, eles querem vender, eles abrem aí um dia, um horário para as pessoas entrarem e conhecerem, né, o imóvel. E aí quem faz isso são os agentes imobiliários, né? Então o que acontece? Nós viemos aqui nesse bairro e fizemos esse open house, entramos nessa casa e eu me apaixonei. Me apaixonei pelo bairro, pelo condomínio, pela casa, por tudo. E eu lembro que naquela época eu falei com o Wagner, Wagner, eu quero morar aqui. Eu sei que não tem como hoje, né? Mas eu quero muito morar aqui. E aí se passaram 3 anos, né? Que foi quando eu terminei a faculdade, já comecei a trabalhar na área, ou seja, agora ou um outro cenário, né? Que nós tivemos a oportunidade então de comprar uma casa aqui nesse bairro.
Agora, você pegou a chave, quando você coloca a sua cabeça e foca nos seus sonhos, se for da vontade de Deus, isso vai se tornar realidade. Aquilo que antes para Giza era um sonho, ela afirmou: aqui onde nós estamos, eu quero morar neste lugar. Aquilo que você escreve aqui é mandado lá para o céu diretamente e Deus já começa a trabalhar. E foi assim que surgiu a oportunidade da gente mudar para essa casa aqui, que é a quarta casa, que é no bairro chamado Vale View. Exatamente. E essa aqui também foi muito interessante, porque quando nós viemos no Open House, não foi nesse formato de casa, foi numa townhouse, são casas geminadas. Essa casa nem existia na época, não existia o projeto para essa casa, né? E aí, com esses 3 anos depois, eles começaram então a construir os duplexes, né? Que essa aqui é um half duplex, que são exatamente 2 casas que são espelhadas, né? E aí são 2 casas, aí tem um espaço, faz 2 casas e assim vai. Quando nós viemos ver essa casa, nós na verdade viemos ver uma, que essa aqui não estava construída ainda, nós gostamos, mas ela já estava vendida. E aí ele falou, não, tem essa construção aqui que já estava fundação e tal, vai ser mais ou menos parecido e tudo mais. Gente, era a última unidade. O agente imobiliário, quando a gente foi visitar a casa, ele falou, olha, você precisa me falar se você vai comprar, tipo, hoje, porque eu nem vou anunciar esse imóvel. Se eu anunciar esse imóvel, tava uma correria tão grande aqui na cidade, gente, por imóveis, para compra de imóveis. Falou, se eu anunciar hoje, eu vou conseguir vender hoje, por ainda, vou anunciar em um valor mais alto do que vocês viram esse imóvel. Então, a gente foi uma decisão muito rápida, decidimos e fomos aprovados e compramos. E essa casa aqui, o pró dela, primeiro... Só um minutinho, nós esperamos quanto tempo para mudar? Foram meses, porque ela não estava pronta, né? Como eu falei, estavam construindo. Então a gente sempre vinha, conhecia, visitava para ver como é que estava aí o processo e tudo mais. Aqui na janela, aqui na janela, olhava. olhava. Armário e tal, então 0 quilômetro. E esse é o pró, né? O primeiro ponto positivo dessa casa onde nós moramos, né, hoje é que ela é uma casa 0 quilômetro, não precisava de fazer nenhuma reforma, nada, simplesmente mudar e aproveitar. Tudo novinho, cheirinho de novo, ainda tem cheiro de novo depois de um ano. Ainda tem, verdade. Isso pra gente era muito, muito forte, porque a gente não queria realmente mexer com reforma, até porque a gente nem conhece, né? Não tem conhecimento e tudo, então pra gente não ter essa dor de cabeça foi muito importante. Como eu falei, o bairro é maravilhoso, é um pouco negativa, que é um pouco mais afastado, que é um bairro residencial, é um pouco mais afastado da escola, de supermercado e tudo, porém tem a tranquilidade, né, de morar num bairro residencial. Porém, nós escolhemos morar mais afastado exatamente por isso, para ser um bairro mais residencial e a gente poder curtir mais a vizinhança, né, tudo tão bem tranquilo aqui, muito calmo, do jeito que a gente gosta. Então, agora a gente quer falar com vocês sobre o custo disso tudo, né? Quanto custa morar? Bom, gente, claro que de 14 anos pra cá, nesse processo todo, as coisas mudaram muito, né? O mercado imobiliário teve um boom incrível nos últimos anos. Assim, incrível, sem exagero. Aluguel aqui na cidade, de 14 anos pra cá, tipo, é inacreditável. É inacreditável o boom que deu. Então, assim, só pra você ter uma ideia hoje, tá? Se você fosse morar hoje naquele apartamento de Sarra, na casa, né, onde nós moramos, a primeira casa em Juniper, você provavelmente pagaria hoje em torno de $3.000 por mês pra morar numa casa. Gente, era uma casa enorme, tinha um basement enorme, com alguns quartos, entendeu? Então, assim... Uma casa para 2 famílias. Com certeza. Moram, sei lá, 6 pessoas, 7 pessoas tranquilamente naquela casa, tá bom? Agora, o apartamento de 2 quartos e um banheiro lá no Sahari, hoje, naquela época você pagaria uns $900 por mês, isso quantos anos atrás vai? Foi 2013, né? Mais ou menos. Não, nós mudamos em 2010. 13 anos atrás. 13 anos atrás, isso mesmo. Você pagaria em torno de 900. Hoje, gente, o aluguel naquele apartamento sem lavanderia própria, você paga em torno de $1.500, tá certo? Por mês de aluguel. Agora, a terceira casa, que foi a Townhouse em Valhalla, ali hoje você pagaria em torno de $2.200 por mês para morar. Uma casa de 4 quartos e 2 banheiros com um quintal. Agora, essa casa aqui hoje, o aluguel fica em torno, aproximadamente, em média, de $2.500, $2.600 canadenses. Então, assim... Esse não é o valor que a gente paga, não, porque a gente tem um financiamento, é uma outra história. É só para te dar uma noção de valores de casas aqui no Canadá. Exatamente. Agora, você gostou desse vídeo, dá o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta se você gostou, tem alguma pergunta, alguma dúvida ou curiosidade. Muito obrigado e até a próxima.
Porta Excelente. excelente. Excelente.